Alunos do terceiro ano do Colégio Magistral, aqui é a professora Kézia, professora de Física. Na aula de hoje faremos a correção das atividades do dia 10/6 e do dia 17/6 de 2020. Vamos lá? Temos então, que no livro de vocês, na página 19, certo? Questão 12 diz assim: um segmento de condutor reto e horizontal, tendo comprimento de 20 centímetros e massa de 40 gramas, percorrido por corrente de 5 amperes, está em equilíbrio sob ações exclusivas da gravidade e do campo magnético horizontal. Adote, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, determine o campo magnético e o sentido da corrente. Temos, então, nosso esqueminha, representando aqui a força magnética, certo? Para baixo, para que esse condutor esteja em equilíbrio, temos a força peso. Sabemos também, que como foi dado no esquema da questão, o campo magnético ele está penetrando perpendicularmente no plano, no papel. O sentido da corrente, portanto, será então para direita, sendo a intensidade de corrente igual a 5 amperes, o comprimento deste condutor de 20 centímetros, transformando para metros, temos 0,2 metros, a massa de 40 gramas, não trabalhamos com gramas, temos que transformar então para quilograma. 40 gramas equivale a 0,04 quilogramas. E a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a questão nos diz que este condutor ele está em equilíbrio, certo? Portanto, a força magnética menos a força peso precisam ser igual a zero. Logo, temos que força magnética é igual a força peso. Sendo a força magnética dada por B, campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento, tudo isso vezes o seno do ângulo θ igual a M vezes G, certo? M vezes G é a nossa força peso. Substituindo os valores já encontrados na questão, temos então, B, campo magnético vezes 5 vezes 0,2, isso vezes o seno de 90 graus. Tudo isso será igual a 0,04 vezes 10. Portanto, fazendo seno de 90 graus é igual a 1. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 0,2 dá 1. 0,04 vezes 10, temos 0,4. Portanto, o campo magnético será igual a 0,4 Tesla, sendo então o sentido da corrente para direita. Na questão 13 diz assim, olha, dois condutores de mesmo comprimento, L igual a 1 metro, paralelos e distanciados de 0,5 metros, situados no vácuo, onde μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros dividido por amperes, são percorridos por correntes I1 igual a 2 amperes e I2 igual a 5 amperes. Se I1 e I2 têm o mesmo sentido, caracterize a força magnética nos condutores por unidade de comprimento. Temos então, que a força magnética, quando temos dois condutores, certo? Retos e paralelos percorridos por correntes I1 e I2 é dado por μ0 dividido por 2π vezes I1 vezes I2 dividido pela distância vezes o comprimento. Substituindo os valores na fórmula, temos então que a força magnética será igual a 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π, isso vezes 2 vezes 5 dividido por 0,5. Sendo o comprimento igual a 1 vezes 1. Temos, então, 2 no numerador, 2 no denominador. Podemos simplificar. Observamos também que temos π no numerador e π no denominador. Podemos, mais uma vez, simplificar. Fazendo, então, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 0,5 é 40. Portanto, a força magnética será igual a 40 vezes 10 a menos 7 newtons, ou 4 vezes 10 a menos 6 newtons. Temos aqui, então, a representação, certo, dos nossos condutores.
Vamos analisá-los passo a passo. Então, temos, né, os dois condutores, ambos com a corrente no mesmo sentido, I1 e I2. Temos também aqui o campo magnético. Em I1 ele está saindo perpendicularmente do plano, em I2 ele está entrando perpendicularmente no plano, certo? Portanto, se as correntes elas possuem o mesmo sentido, certo? Temos uma força de atração. Na letra B, diz assim, olha, invertendo o sentido de I1, caracterize a força magnética por unidade de comprimento. Adote força magnética igual a μ0 dividido por 2π vezes I1 vezes I2, dividido pela distância vezes L. Correntes de mesmo sentido, atração. Correntes de sentidos contrários, repulsão. O valor numérico, certo? A intensidade da força magnética já foi calculada na letra A. Força magnética igual a 4 vezes 10 a menos 6 newtons. Porém, aqui ele mudou o sentido da corrente. Temos aqui a corrente 1 para baixo e a corrente 2 para cima. Representação do campo magnético 1, campo magnético em 2, certo? Se foi alterado o sentido da corrente, portanto, teremos, certo, aqui uma repulsão. Logo, né, esses dois condutores, eles irão se repelir. No dia 10/6 também foi deixado apenas uma questão, certo, para vocês responderem no caderno. Essa questão foi deixada na plataforma e diz assim, olha, considere dois condutores, 1 e 2, retilíneos, longos e paralelos, percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido e de intensidades de 2 e 4 amperes, sendo μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros por amperes, a permeabilidade magnética do vácuo e R igual a 20 centímetros, a distância entre os condutores, determinar. Letra A. A intensidade do campo magnético B1, originado pela corrente elétrica I1 nos pontos onde está o condutor 2. Temos então, né, aqui o valor da corrente I1 igual a 2 amperes, corrente 2 igual a 4 amperes e a distância igual a 20 centímetros. Substituindo, certo, na fórmula para campo magnético sobre né, condutores longos, certo, sobre um fio, né, temos que μ0 dividido por 2π vezes I1 dividido por R. Substituindo esses valores dados na questão na fórmula, temos então 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π, isso vezes 2 dividido por 0,2. Portanto, né, temos π no numerador, π no denominador, podemos simplificar. 2 no numerador, 2 no denominador, podemos também simplificar. Fazendo então, né, 4 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,2. Temos aqui um campo magnético em 1, a intensidade de 2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Na letra B, ele pede a intensidade da força magnética que o campo magnético B1 exerce sobre o comprimento de 30 centímetros no condutor 2, percorrido pela corrente de intensidade I2. Temos então que a força magnética será igual a B1, né? O campo magnético 1, ele exerce, certo, no condutor 2. Então, I2, certo, na corrente 2, com um comprimento de 30 centímetros. Lembrando apenas que transformaremos os 30 centímetros em metros. Logo, né, força magnética será igual a B1, a gente encontrou na letra A, 2 vezes 10 a menos 6. A corrente 2 aqui vale 4 amperes, certo? E o comprimento transformado em metros vale 0,3 metros. 2 vezes 4 vezes 0,3 dá 2,4. Portanto, temos aqui, né, uma força magnética de 2,4 vezes 10 a menos 6 newtons. Na letra C diz assim, olha, a intensidade do campo magnético B2, originado pela corrente elétrica I1 nos pontos onde está o condutor 1.
Temos B2, então, igual a μ0 dividido por 2π vezes I 2 dividido por R. Substituindo os valores dados na fórmula, temos então, né? 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π, vezes 4 dividido por 0,2. Portanto, né, temos π no numerador, π no denominador, podemos simplificar, certo? 4 vezes 4, 16. Então, 16 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,4. O campo magnético no fio 2, certo? O B2 é igual a 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Já a força magnética, certo? Que é pedido na letra D, fala assim, olha, a intensidade da força magnética que atua no campo magnético B2 exerce sobre o comprimento de 30 centímetros do condutor 1, percorrido pela corrente I1. Temos força magnética igual a B2 I1 vezes L. Substituindo certos valores já encontrados na questão, temos então força magnética igual a 4 vezes 10 a menos 6, isso vezes 2 vezes 0,3. Portanto, a força magnética também será de 2,4 vezes 10 a menos 6 newtons, certo? Como vimos na questão anterior, temos aqui, né, correntes elétricas de mesmo sentido. Se essas correntes elas são de mesmo sentido, deixo para vocês a pergunta: será atração ou repulsão? No dia 17/6, foi deixado para vocês uma atividade lá da página 24. A questão 14 diz assim, olha: o gráfico mostra a dependência com o tempo de um campo magnético especialmente uniforme que atravessa uma espira quadrada de 10 centímetros de lado. Sabe-se que a resistência elétrica do fio, do qual é formada a espira, é de 0,2 ohm. Calcule a corrente elétrica induzida na espira em miliamperes, entre os instantes 0 e 2 segundos. Ele quer, né, que a gente calcule a corrente induzida nessa primeira parte do gráfico. Temos, então, que a área, né, a área de um quadrado é dado por lado vezes lado. Como cada lado dessa espira quadrada mede 10 centímetros, certo? Transformando 10 centímetros em metros, temos, né, que 10 centímetros equivale a 0,1 metro. 0,1 vezes 0,1 é igual a 0,01 metros. Unidade de medida de área metro quadrado. Temos, então, que a resistência, né, é igual a 0,2 ohms. Sabendo que a fio induzida será igual, né, ao módulo, certo, o módulo da variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo, teremos que, né, a φ será igual ao fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial dividido pelo intervalo de tempo. A fórmula para fluxo magnético é dado por B, né, campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? Campo magnético inicial, então, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo alfa, isso dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores, teremos então que 1 vezes 0,01 vezes 1 menos 0 dividido por 2 menos 0. Portanto, a φ induzida será de 0,01 dividido por 2. Teremos uma φ induzida de 0,005 volts. Ou, né, reescrevendo esse valor em notação científica, teremos uma φ induzida de 5 vezes 10 a menos 3 volts. Porém, ele não pede o valor da φ induzida, ele não pede o valor da φ, ele pede o valor da corrente elétrica induzida. Logo, né, podemos calcular a corrente elétrica, certo, induzida a partir da fórmula U igual a RI. Sendo então a DDP igual a φ, teremos que 0,05 é igual a 0,2I.
Portanto, a corrente será igual a 0,05 dividido por 0,2. Teremos aqui uma corrente induzida de 0,025 amperes. Como a questão pediu em miliamperes, transformando, certo? 0,025 amperes em miliamperes, teremos aqui a corrente induzida será igual a 25 miliamperes. A questão 15 diz assim, olha, o gráfico mostra o fluxo magnético varia com o tempo através de cada espira de uma bobina de 400 espiras. As espiras foram enroladas próximas umas das outras para se ter garantia de que todas seriam atravessadas pelo mesmo fluxo. Letra A. Explique por que a fé induzida na bobina é zero entre os instantes 0,1 segundos e 0,3 segundos. Só analisando aqui o gráfico, podemos observar, né, que entre os intervalos de tempo de 0,1 a 0,3 segundos, o fluxo magnético ele se manteve constante. Portanto, como neste intervalo de tempo o fluxo de indução magnética é constante, teremos que a fé induzida será igual a zero. Na letra B, ele pede para que a gente calcule a máxima fé induzida na bobina. Então, né, a máxima fé é dada pelo número, certo, de espiras, vezes a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Calculamos a variação do fluxo magnético temos a variação do fluxo magnético aqui no nosso gráfico, né? Ele vai de 0 a 0,001, certo? Utilizando aqui o nosso primeiro intervalo de tempo, de 0 a 0,1. Portanto, a fé máxima induzida será igual a 400 vezes 0,001 dá 0,4. 0,4 dividido por 0,1, teremos uma fé máxima aqui de 4 volts. A fé induzida máxima nesta bobina, certo, de 400 espiras, será de 4 volts. Na questão 16 diz assim, olha, um fio condutor formando um quadrado de lado 3 centímetros é totalmente imerso numa região que age um campo magnético uniforme de intensidade 6 Tesla. Determine o fluxo magnético através desse condutor quando a direção do campo magnético formar com a normal ao plano que contém um ângulo de letra A 30 graus. Sendo então, né, a área igual a 0,03 ao quadrado. Por que 0,03, professora? Porque ele deu aqui, né, um fio condutor que forma um quadrado. Porém, esse quadrado tem 3 centímetros de lado. Sabemos que, né, não trabalhamos com centímetros, temos que transformar para metros. 3 centímetros equivale a 0,03 metros. Logo, né, a área desse quadrado será 0,03 ao quadrado. Teremos, então, uma área de 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Sabemos que o fluxo magnético será dado por B, campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo alfa. Portanto, temos, né, 6 vezes 9 vezes 10 a menos 4, isso vezes o cosseno de 30 graus. 6 vezes 9 dá 54, então 54 vezes 10 a menos 4, isso vezes cosseno de 30 graus, é raiz de 3 sobre 2. Temos, então, né, que o fluxo magnético para um ângulo de 30 graus, considerando as condições iniciais, é de 27 raiz de 3 vezes 10 a menos 4 Weber. Ou, né, o fluxo magnético igual a 2,7 raiz de 3 vezes 10 a menos 3 Weber. Na letra B, ele dá um ângulo de 60 graus. Portanto, né, φ é igual a B vezes S, vezes a área, né, vezes o cosseno de alfa. Temos, então, que o fluxo magnético será igual a 6 vezes 9 vezes 10 a menos 4, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, portanto, o fluxo magnético, quando formar, né, um ângulo de 60 graus, considerando as condições iniciais, é de 27 vezes 10 a menos 4 Weber.
ou 2,7 vezes 10 a menos 3 Weber. Na questão 17 da página 28 tem assim, olha, uma barra condutora MM de resistência desprezível e o comprimento de 1,5 metros se move sobre 2 trilhos perfeitamente condutores com velocidade de 40 metros por segundo. Perpendicularmente ao plano dos trilhos, existe um campo de indução magnética uniforme de intensidade 2 Tesla. O resistor R tem resistência de ohm, certo? Determine a indicação do voltímetro, certo? E na letra B, a indicação do amperímetro e o sentido da corrente induzida. Só um detalhe, aqui a resistência, certo, desse resistor é de 6 ohms. Portanto, o amperímetro indicará o valor da FEM induzida, sendo a FEM induzida igual ao campo magnético vezes L, né, o comprimento vezes a velocidade. Temos então, né, que a FEM induzida será 2 vezes 1,5 vezes 40. Teremos então que a indicação do voltímetro será uma FEM induzida de 120 volts. Já na letra B, ele pede a indicação do amperímetro e o sentido da corrente induzida. Sabemos que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Sendo então a resistência igual a FEM induzida, temos que 120 é igual a 6 vezes I. Portanto, I será igual a 120 dividido por 6. Temos uma corrente induzida de 20 amperes. Na questão 18, temos o seguinte, olha. Um ímã pode ser movimentado perpendicularmente ao plano de uma espira conforme mostra a figura ao lado. A figura está aí no livro de vocês, certo? Observem a figura no livro de vocês, na página 29, questão 18. No primeiro item, né, no 01, diz assim: se o ímã se aproxima do plano, entre a espira e o ímã, haverá uma força de repulsão magnética. Logo, né, realmente haverá essa força de repulsão magnética. Questão verdadeira. Certo? Na 02 diz, se o ímã se afasta do plano para um observador sobre o ímã, olhando para a espira na situação mostrada, a corrente elétrica induzida na espira terá sentido anti-horário. Fazendo, né, referência ao que foi dito no 01, a 02 também é verdadeira. Na 04 diz assim, não haverá corrente elétrica induzida na espira quando o ímã se aproxima da espira. Estudamos, certo, na aula passada, que haverá sim corrente elétrica induzida, portanto, né, a questão é falsa. A 08 diz assim, olha, o fluxo magnético através da espira permanecerá constante enquanto o ímã se movimentar perpendicularmente ao plano. Sabemos que não, né, que haverá, certo, uma variação. Na 16 diz assim, não haverá corrente elétrica induzida na espira quando o ímã se afasta da espira. Sabemos que não é isso que acontece. Está relacionado também ao sentido da corrente. Falsa também. Portanto, né, a soma será igual a 0,1 mais 0,2. Temos que o resultado da questão é igual a 0,3. Certo? Espero que tenham compreendido e até a próxima.